Estamos aqui, amigos, a fim de que possamos estudar a nossa doutrina espírita. Hoje, como de rotina, trago mais um conteúdo, mais um tema, para que possamos desenvolver reflexões e entender que a vida, ela tem uma finalidade, ela tem um sentido. Então, vamos iniciar mais um estudo. Quero agradecer primeiramente por este convite, reiterados convites que eu tenho participado com esse grupo importante, esse ensino à distância, essas palestras que desenvolvem em nós a capacidade de olharmos a vida de forma mais ampla. É como se cada um de nós pudéssemos caminhar e alcançar o ápice da montanha, do monte, para que possamos visualizar melhor os valores da vida, a vida no sentido superior. Então, quando nós conseguimos desenvolver ideias que estão em sintonias com o Evangelho do Senhor Jesus, com a doutrina espírita, a doutrina consoladora, estas ideias são defesas pessoais, são soldados que se apresentam quando vivemos as nossas oscilações emocionais, quando vivemos as nossas tristezas, as nossas provas, expiações, os desafios que nós temos da encarnação. E a filosofia espírita, o cristianismo primitivo, ou qualquer princípio luminoso que emana do Altíssimo, são fontes de águas vivas que vão cessar a sede da nossa carência, vão cessar a escuridão que nós criamos em vidas passadas e se projetam nesta encarnação, dificultando a visibilidade da verdade e a nitidez da busca da libertação de si mesmo. Então, amigos, hoje nós iremos estudar, e hoje é a primeira parte, pretendo dar continuidade em outros encontros nossos, conforme vocês estão vendo o slide, temas dos livros de André Luiz, parte 1. Então, eu estou apresentando hoje alguns temas que são mencionados por mentores dos livros de André Luiz, em alguns capítulos, e hoje eu fiz uma seleção de quatro livros importantes, com mentores e orientadores consagrados à luz, experientes em muitas encarnações. São espíritos velhos que têm muitas sabedorias, já conseguiram desenvolver o conhecimento empírico, isto é, o conhecimento que nasce da experiência. O conhecimento que nasce, muitas vezes, das lágrimas, dos sofrimentos. Então, amigos, olha que interessante. Livro Libertação, conforme vocês vão acompanhar no slide. Capítulo 4. Nome do capítulo: Numa Cidade Estranha. Existem dois temas que Aulus, ou melhor, Gúbio, está conversando com André Luiz no ambiente de um astral inferior, numa cidade inferior, na região do Umbral, e o Gúbio e o André Luiz estabeleceram diálogos em que Gúbio orienta o irmão André Luiz, dizendo dois temas: poderes da inércia e sistema de furto psíquico. O que significam tais temas? Primeiramente, segundo Gúbio, neste capítulo 4 do livro Libertação, série André Luiz, psicografia de Chico Xavier, poderes da inércia são comportamentos que geram sintonias com a humanidade invisível, mas esta humanidade invisível, isto é, espíritos encarnados, se encontram na região do umbral, uma região sombria,
que o nome dessa cidade, o André Luiz, ele rotulou, ele mencionou como numa cidade estranha. É um ambiente hostil, um ambiente em que prevalecem irmãos mutilados nos seus perispíritos, com os estigmas das suas desencarnações, isto é, aqueles irmãos que desencarnaram em situação difícil, com corpos dilacerados, esses estigmas, estas ressonâncias, elas são mantidas em seus perispíritos. Então, André Luiz, andando por esse ambiente, nessa cidade, no mundo astral, ele percebe diversos irmãos com deformidades espirituais. E, em um dado momento, o Gúbio conversa com André Luiz, que é o mentor deste livro, Libertação, falando a respeito dos poderes da inércia, que são ideias, vibrações, hábitos nocivos, venenosos, em que os espíritos inferiores, inteligentes, mas espíritos inferiores, conseguem manobrar as suas vibrações, as suas ideias, as suas ideologias para a nossa humanidade encarnada. E eles tentam nos colocar uma espécie de paralisia espiritual. A paralisia espiritual no sentido de ficarmos nos vícios e negar o sagrado, e negar a nossa natureza espiritual. Poderes da inércia, segundo Gúbio, significa todo comportamento que gera ociosidade, alienações mentais, afastamentos da realidade da vida espiritual. Isso é um perigo, porque quando eu me afasto da realidade espiritual, do realismo da vida, eu estou vivendo alienações, eu estou vivendo meu mundo imaginário, as ideologias da época, que tais ideologias, às vezes, não representam a verdade do Cristo. Então, poderes da inércia, esse é um tema que o Gúbio está conversando neste capítulo, em 2, 3 páginas, falando a respeito dos poderes da inércia. Mas por que qual a utilidade que eu tenho para saber a respeito desse tema, poderes da inércia? Bom, toda vez que visualizarmos coletividades, toda vez que vivermos vícios reiterados, comportamentos que negam o sagrado em mim, a minha natureza espiritual, mesmo não sabendo, eu estou sendo manipulado por aceitação minha, eu estou sendo manipulado pelos poderes da inércia, que são vibrações, hábitos, ideias que são lançadas nestas organizações do mundo inferior lá no umbral, e nós aceitamos por hábitos nocivos, aceitamos pelo senso comum, sem a preocupação de discernir, de analisar, de entender que a vida ela nos pede reflexão, a vida nos pede evangelização dos nossos espíritos, e se negamos o sagrado, iremos naturalmente substituir a ausência do sagrado em nós por esses comportamentos de inércia, de paralisia espiritual. E é uma consequência. O Gúbio continua dizendo para André Luiz, esclarecendo a todos nós, nesse capítulo 4 do livro Libertação, que quando eu vivo esta paralisia espiritual, estou ocioso, me identifico demais com o mundo transitório, naturalmente eu vou vivendo também uma espécie de vampirismo, é um sistema de furto psíquico. O que significa isso? Segundo o Gúbio, os irmãos desencarnados inferiores, espíritos rebeldes, inteligentes, eles conseguem vampirizar o nosso tônus vital, as nossas energias espirituais, para que eles possam sentir a sensação do mundo físico. É curioso isso, porque eles já desencarnaram e querem retomar as sensações do mundo das formas, do mundo físico. E eu vou até pedir para a Norma ler, por gentileza, Norma, só para entendermos que essas influências elas são
elas existem e têm fundamento no livro dos Espíritos, isto é, poderes da inércia são manipulações de vibrações, de ideias, ideologias que são lançadas para o mundo encarnado, a nossa dimensão física, e a coletividade, ela aceita sem saber se esta ideia ela é originária do mundo superior ou não. Então, nós aceitamos diversas ideias que nascem dessas regiões do umbral. Então, existe uma questão 459 do Livro dos Espíritos, em que a resposta diz que estas influências espirituais, esses espíritos, eles dirigem todos nós quando nós aceitamos tais sintonias. Então, a Norma Valier, só para que vocês tenham uma ideia, que o poder da inércia e sistema de furto psíquico do livro Libertação, tais informações estão fundamentadas na questão 459 do Livro dos Espíritos. Fica à vontade, Norma, por favor. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, né? Parte segunda está essa questão, capítulo 9, da intervenção dos espíritos. Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A espiritualidade responde, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Agradeço, Norma. Então, amigos e minhas amigas, vocês percebem que são eles que dirigem as nossas vidas quando nós permitimos. Se permitimos as influências dos nossos protetores espirituais, espíritos superiores, vamos evoluir e avançar. Mas, pelos nossos comportamentos, se os nossos comportamentos são violadores das leis divinas, nós estamos aceitando as influências desses irmãos infelizes, conforme o Gubbio está explicando. Os amigos estão acompanhando no slide, eu estou na primeira parte, livro Libertação, e a Certo está indicando 2 títulos deste capítulo 4, Poderes da Inércia e Sistema de Furto Psíquico. E a questão 459 do Livro dos Espíritos, que a Norma leu para todos nós, a resposta diz o seguinte, geralmente são eles que vos dirigem. Bom, segundo a questão 459 do Livro dos Espíritos, se eles estão dirigindo a gente, mas como é que esta influência, como é que eles estão conduzindo todos nós? Se forem espíritos superiores, eles estão evangelizando todos nós. Mas não é comum em nosso planeta. Infelizmente, o que prevalece são influências negativas, são influências desses espíritos nefastos, cruéis, que tentam limitar as nossas evoluções. E essas influências, elas são traduzidas pelos poderes da inércia e o sistema de furto psíquico. Então, se eu vivo na ociosidade, se eu vivo com os meus vícios materiais, morais, sentimentais, emocionais, se eu, porventura, eu não me esforço em suplantar tais vícios, se eu não me esforço, isto é, aceito como padrão de vida, apesar que é uma enfermidade, eu dou naturalidade a este tipo de enfermidade em mim, e naturalmente eu estou me acoplando vibratoriamente diante dos poderes da inércia nesse sistema de furto psíquico. Então, irmãos, devemos ponderar, analisar como estamos caminhando em nossa vida. Inclusive, o mentor Emmanuel diz uma coisa importantíssima. Se eu não estiver enganado, no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 32, o capítulo se chama Cadáveres. Ele diz no texto algo assim importante. Ele trabalha com símbolos, mas é de uma profundidade, dizer o seguinte: se você tem intenção de limpar o pântano, você não conseguirá limpar o pântano atirando-lhe flores. Perceberam, irmãos? Isto é, há um pântano. Se há uma intenção de você limpar aquele pântano, aquele lamaçal, aquele lodo, você não vai conseguir higienizar, limpar, remover
aquele lodo, aquela lama, aquele pântano, jogando flores. Os símbolos são perfeitos. Nós precisamos de recursos de combate, isto é, combater o espírito ainda que apresenta velhos arrastamentos, velhas inclinações. Para isso, o bom combate de Paulo de Tarso é fundamental. O mau combate se identifica com poderes da inércia. O bom combate, ele está em sintonia com a beleza do Evangelho do Senhor Jesus.